Olá, muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje para fazermos aqui a antevisão daquele que é considerado o derby dos derbys, o derby eterno. O Benfica vai receber o Sporting hoje por volta das 20h15, um jogo de facto muito importante, como têm sido todos nesta época, desde o início, desde as eliminatórias para a fase de Liga da Champions, e espera-se de facto um jogo muito interessante, ou não seria ele o derby dos derbys, como eu disse. Classificação das equipas: o Sporting, segundo lugar, tem 10 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota foi contra o Futebol Clube do Porto e o empate foi contra o Braga. Portanto, diria que dos jogos mais complicados da primeira volta, o Sporting, este vai ser o último que o Sporting vai fazer. O Benfica ainda vai defrontar o Braga, depois também tem jogos difíceis aqui com o próprio Famalicão, com o Moreirense, penso eu. O Benfica está a 3 pontos do Sporting, ainda não perdeu, tem aqui 4 empates, sendo que um foi fora com o Porto e 3 foram aqueles empates em casa, em que sofremos os golos já fora de horas, portanto, 8 vitórias, 4 empates. A nível de golos marcados e golos sofridos, já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas de facto trata-se de um jogo importante, porque uma das equipas ou as duas vão perder pontos e o Porto tem assim a possibilidade de aumentar em relação ao segundo, ao terceiro ou ao segundo e o terceiro. Mas também tivemos uma boa notícia, nós benfiquistas, o Porto foi eliminado ontem da Taça da Liga pelo Vitória e obviamente que a nível de confiança as coisas podem complicar um bocadinho para o Porto, vamos esperar isso. Aqui são os últimos jogos, portanto o Benfica, como podemos ver, vem de 3 vitórias consecutivas, também já vamos falar um bocadinho à frente, e nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Sporting nos últimos 5 jogos tem aqui apenas um empate contra a Juventus, acaba por ter um bom resultado e depois 4 vitórias em casa. Relativamente aqui aos confrontos diretos, há muito equilíbrio. Desde a época passada houve de facto muito equilíbrio. Se formos a ver, o Sporting tem uma vitória nos 90 minutos, aqui para o campeonato em casa. O Benfica também tem uma vitória nos 90 minutos, que foi o último jogo para a Supertaça, que vencemos. Depois, o Benfica tem uma vitória nos penaltis, que foi da Taça da Liga da época passada. O Sporting tem uma vitória após o prolongamento, que foi aquele polémico jogo da Taça de Portugal, da final da Taça de Portugal, e depois também tem aqui um empate, que foi aquele empate no Estádio da Luz da época passada, que se o Benfica tivesse ganho, teria as portas abertas para o título, mas não conseguiu. Portanto, muito equilíbrio entre estas duas equipas, cada uma ganhou um jogo nos 90 minutos, nestes últimos 5 jogos, claro, cada uma ganha um jogo já depois dos, 20 dos 90 minutos e também o empate. Um equilíbrio muito grande. Fazendo aqui um resumo da época do Benfica, já tem 25 jogos, 16 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, tem uma percentagem de vitórias de 64%. O Sporting tem menos jogos, não foi necessário fazer as eliminatórias para acesso à fase Liga das Champions, tem 21 jogos, 16 vitórias, 2 empates e 3 derrotas e uma percentagem de vitórias bem acima. Aqui vê-se bem, de facto, que o Sporting tem tido uma época mais consistente que o Benfica, 76% dos seus jogos são vitórias e o Benfica apenas 64%. Relativamente aqui aos golos marcados e golos sofridos, a grande diferença, diria eu, tem a ver aqui nos golos marcados. O Sporting tem mais de 2,5 golos marcados por jogo, ou seja, em média marca entre 2 e 3 golos por jogo, e o Benfica 1,68, aquém do Sporting e aquém do que o Benfica vinha a realizar nas últimas épocas. Portanto, aqui há uma diferença grande. Mas, pela positiva, temos a nível de golos sofridos, que o Benfica tem 0,60 golos sofridos por jogo e o Sporting está aqui bem acima, 0,61. Não é bem acima, mas ainda é um bocadinho de golos sofridos. Portanto, o Benfica mais consistente a nível defensivo, em média, apesar de no jogo jogado às vezes não termos essa noção, e o Sporting bem mais finalizador, e também não só a nível da finalização, mas também na criação de oportunidades. O valor do plantel já sabíamos, o Benfica aqui com 391 milhões, isto são dados do 0-0, e o Sporting bem acima, 454 milhões. Isto também, o facto do Sporting ter ganho o campeonato ano passado, ser bicampeão, ter ganho a taça também, obviamente, valoriza os jogadores. Por curiosidade ou coincidência, ambas as equipas é considerado um plantel de 34 jogadores. Aqui o Sporting está aqui tem 32, mas está errado. Este estado aqui é 34. O que dá
O Benfica, em média, tem uma valorização por jogador de 11 milhões e meio e o Sporting de 13,4 milhões, ou seja, em média, cada jogador do Sporting vale mais 1 milhão do que o Benfica, isto segundo os dados do 0-0. Jogador em melhor forma do Benfica, o Pavlidis, já leva a esta época 16 golos e 2 assistências. É também o jogador mais valioso do Benfica, tem um valor de mercado de 40 milhões, segundo o 0-0. Relativamente ao Sporting, eu coloquei aqui o Trincão, eu penso que ele merece, até porque o Pote teve lesionado, só entrou agora no último jogo, mas teve algumas semanas lesionado. E o Trincão, de facto, tem feito uma excelente época, das melhores que fez na carreira. Leva 8 golos e 5 assistências e, além desta capacidade de decisão, quer no passe, quer no próprio remate, o Trincão também é um excelente jogador a nível de beleza do futebol, o que ele dá ali para o próprio futebol em si, é de facto um jogador muito requintado tecnicamente. O jogador mais valioso do Sporting é o Yulman, tem aqui uma valorização de 48 milhões, portanto, ainda bem acima. O Sporting tem 3 ou 4 jogadores que valem mais, lá está entre aspas, e tendo em conta o 0-0, do que o jogador do Benfica que vale mais, o Pavlidis. Média de idade do Benfica 23,4, o Sporting 24,2. O Benfica tal aposta no rejuvenescimento do plantel, também com várias dores de crescimento, na verdade. Média de alturas, 1,82 para o Benfica, 1,83 para o Sporting, muito semelhantes. Aqui também, segundo o 0-0, são os 11 iniciais das equipas. O Benfica será o mesmo, e eu penso que sim, o mesmo 11 que jogou contra o Ajax. Portanto, o António Silva mantém-se aqui a defesa central, o Otamendi, Edic na direita e Dal na esquerda. O Rios vai voltar relativamente ao último jogo com o Nacional, fazendo aqui a parelha com o Barrenechea. E depois nas alas, e agora é que é mesmo entre aspas, a partir das alas, o Austin na direita e o Sudakov na esquerda, não temos nenhum extremo puro. E desde que o Luke Bacchio saiu, tem sido essa a tendência de facto do José Mourinho. E apesar de quer o para este ano e quer o Sheldon ter entrado bem no jogo com o Nacional, penso que não os vai colocar de início. Depois o Leandro Barreiro, aqui também como número 10 defensivo, que eu nunca tinha ouvido falar, mas parece-me que é isso, a apoiar aqui o Pavlidis e a apoiar principalmente na primeira fase de defesa do Benfica, ou seja, a defender ali na área, na pressão à defesa do Sporting. E também o Barreiro não é jogador de passe, não é jogador de associativo, mas é bom a aparecer. Depois a finalizar também é outra história. Sporting, Rui Silva na baliza, Domandé e Gonçalo Inácio na defesa. Penso que aqui está certo. O Fresneda na direita e o Maxi Araújo na esquerda, também não há muitas dúvidas em relação a isso. O Ullmann com o João Simões, vamos ver se o Morita não vai entrar aqui de início. Depois o Giovanni Kenda, Pedro Gonçalves na esquerda, o Francisco Trencão e o Luís Soares, mas aqui com muita variabilidade tática, estes jogadores a trocarem de posição. O próprio Luís Soares a vir atrás, são de facto jogadores muito associativos, algo que o Benfica não tem. Obviamente tem outras valências. Tá, o 11 inicial, que é o mesmo que vimos no slide anterior. Penso que não há aqui grandes dúvidas. O Mazarus perdeu agora um bocadinho o comboio aqui, estava na luta para ganhar a titularidade de António Silva, chegou mesmo a jogar a titular em alguns jogos, mas aquele jogo ali com o Atlético correu-lhe mal, correu-lhe de facto mal, e não conseguiu aproveitar essa oportunidade e esse impulso para ganhar a titularidade. O Otamendi mantém-se, obviamente, Dedic na direita também sem concorrência, o Banha não está recuperado. O Dal na esquerda penso que também não terá assim uma grande concorrência, não tanto por mérito dele, mas pela falta de concorrência, vai manter aqui a titularidade. Barrenechea também considero que já teve melhor durante a época, nomeadamente nos níveis de intensidade, mas vai jogar a titular, obviamente. O Rios vai voltar, penso que o Rios está a melhorar e é um jogador que, apesar de não fazer grandes exibições, acaba por ser importante para o Benfica pela sua fisicalidade e pela sua intensidade. E depois, lá está, o Sudakov também parece-me que está a subir de forma, apesar de estar a perder muitas bolas, a continuar a perder muitas bolas, ele está a subir de forma, nunca se esconde, quer sempre aparecer no jogo. Se calhar isso está a querer sempre ser decisivo, está a prejudicá-lo um bocadinho nessas perdas de bola, mas de facto, ele, por exemplo, contra o Nacional, fez, penso que foram 9 passes chave durante o jogo, o que é de facto muito bom. O Orsens
vai voltar aqui à direita. Há quem diga que ele ali na posição 8, onde jogou aqui quando, no jogo passado, quando o Rios não pôde jogar, que é onde ele rende mais. Parece-me que ele rende de facto mais ali no meio, mas não sei se não seria curto jogar assim só com ele e com o Barrenechea no meio e lançar aqui um extremo para a ala. Portanto, parece-me que esta é a equipa mais equilibrada para começar o jogo com o Sporting. O Barreiro também já falámos sobre ele, que não é o 10 para o Benfica, não é um 10 para um clube como o Benfica, mas é o que se arranja, entre aspas, agora, e de certeza que em termos de dedicação, de intensidade, ele nunca deixa o José Mourinho ficar mal. Pavlidis na frente, também penso que não há aqui quaisquer dúvidas. Últimas aqui observações. O derby dos derbys, não vale a pena falar muito, move de facto multidões, mexe muito com os corações, quer dos benfiquistas, quer dos sportinguistas. O país quase que para ver este jogo. Eu diria que não é só para ver, é para antes, para durante o jogo, para depois também, nos próximos dias. Ah, Aqui o que eu espero é, sinceramente, é que não haja polémicas relacionadas com a própria arbitragem, em relação a isso seja tranquilo. Arbitragem tranquilo, sem polémicas, mas depois que o jogo seja intenso, obviamente. O Benfica parece-me que está a aumentar os níveis de confiança. 3 vitórias consecutivas, uma para a taça, uma para a Champions, uma para o campeonato. O último jogo também para o campeonato nacional, ali com aquele entusiasmo, ganhámos no final do jogo. Parece-me que isso pode aumentar o nível de confiança dos próprios jogadores. Melhorias exibicionais, parece-me também. Não é que estejamos a fazer jogos fantásticos, mas parece-me que a ligação entre os jogadores tem corrido melhor, parecem que estão-se a conhecer melhor. A nível defensivo também parece-me que há ali de facto mais consistência, dominamos o jogo mais tempo, mas vale o que vale. Vamos ver como é que vai ser de facto este jogo, talvez um dos mais difíceis da época, contra uma das equipas mais difíceis que vamos encontrar. Não há dúvidas. A nível individual, o Sudakov, pelo que fez, principalmente ele, quando veio ele começou a extremo esquerda, ou a partir da esquerda, e veio ali para número 10 contra o Nacional, melhorou. E depois, quando recuou, começou a ver o jogo mais de frente, ainda mais melhorou, mas aí já o Benfica tinha posto a carne toda no assador, e aí se calhar foi mais fácil para ele brilhar. Para este ano entrou bem, principalmente pelo gol que marcou. O Sheldrup também com aquela jogada de assistência para o, para o Pavlidis. Eu penso que estes jogadores quase que, entre aspas, renasceram para o José Mourinho e vamos ver se ainda vão a tempo aqui de contribuir para mais vitórias do Benfica. Sporting forte, obviamente. O Sporting, para ter uma ideia, nos últimos vem de 4 vitórias consecutivas e nos últimos 10 jogos tem 9 vitórias. Portanto, aqui não é só sorte, não é só ajudas dos árbitros, como há quem diga, não. O Sporting também tem o seu mérito, os seus jogadores, excelentes jogadores, o treinador também, e portanto temos que dar mérito. E agora, aqui a dúvida, para finalizar, qual será a abordagem inicial do José Mourinho? O que é que eu quero dizer com isto? O José Mourinho não é e nunca foi um treinador atacante, nunca foi. Contra equipas desta qualidade como o Sporting, menos, ou seja, mais um treinador de especular com o jogo, de tentar aproveitar os erros dos adversários, ter a equipa bem equilibrada atrás. Mas aqui há duas coisas. Provavelmente o empate não será ao Benfica, pelo menos teoricamente. Se o Porto ganhar, por exemplo, e o Benfica empatar, ficamos a 8 pontos do Porto. Penso que não é de todo um bom resultado. Hum, será que os adeptos são preparados para este futebol mais de espera do Benfica? Porque a ideia que eu tenho e o que eu sinto é que os benfiquistas não gostam deste tipo de abordagem. Gostam da equipa a pressionar forte, uma equipa de ataque. Mas o José Mourinho é o José Mourinho e ainda há muito respeito por ele. Vamos ver. E pronto, boa sorte para o jogo, que corra bem para o nosso Benfica e que consigamos os 3 pontos. Pedir-vos o habitual, se gostaram deste vídeo ou de outro já tenham visto deste canal, por favor, subscrevam que é completamente gratuito, coloquem as vossas sugestões, os vossos comentários, as vossas críticas, os vossos gostos, que é de facto importante, e partilhem com outros benfiquistas que gostem deste tipo de vídeo. Um abraço a todos e um bom jogo. Obrigado.